Dicas práticas para a saúde da alma. Dicas práticas para a saúde da alma. Uma mensagem para a tua segunda-feira, para a tua terça-feira, uma mensagem para o teu dia, tarde, uma mensagem para o teu trabalho, uma mensagem para dentro da sua casa. Dicas práticas para a gente ter essa alma leve, essa alma descomplicada, essa cabeça boa, essa vida tranquila. Sim, Deus nos chamou para a gente viver em paz. Deus nos chamou para a gente viver em paz. Primeira dica, primeiro conselho para você ter uma cabeça boa, uma alma tranquila: reconheça a sua humanidade. Reconheça a sua humanidade. Salmo 103, versos 13 e 14. Salmo 103, versos 13 e 14, diz assim: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que fomos formados, lembra-se de que somos pó. E eu quero ler, pode ser que não apareça aí na nossa tela, mas só escuta essa palavra do livro do profeta Isaías sobre Jesus. Diz assim, Isaías 53, verso 3, pode ser que não apareça, mas só escuta. Diz assim: Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Eu gosto desse texto, homem de dores. Ele não fala de Jesus, Deus. Embora sendo Deus, Jesus se apresentou como humano. Jesus se apresentou como homem. Paulo, quando escreve a respeito de Jesus ali no livro de Filipenses, no capítulo 2, eles têm do mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sendo Deus. Não julgou, não levou isso em consideração, mas foi reconhecido em figura humana. Sabe uma dica para a gente ter uma alma tranquila, uma dica para a gente viver bem, é a gente reconhecer a nossa humanidade. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim você. Reconhecer a nossa vulnerabilidade, a nossa humanidade, não é dizer que a gente é fraco. Reconhecer a nossa humanidade não significa fraqueza. Importante eu dizer para você, olha aqui para mim, reconhecer a nossa humanidade não é valorizar os nossos pontos fracos, ou celebrar o nosso pecado, os nossos pontos fracos. Reconhecer a nossa humanidade é reconhecer que nós somos humanos. Pois é, gente, nós somos seres humanos. Seres humanos. É interessante como eu já, nessa minha jornada como pastor, quantas vezes eu me deparei com amigos meus, pastores, e quantas vezes eu me deparei com pessoas comuns como eu e você, seres humanos. Mas sabe qual era o problema deles? É porque eles colocavam a espiritualidade quando na verdade precisavam reconhecer a sua humanidade. E muitas vezes eles confundiam, faziam uma confusão, aonde era preciso a gente caminhar de forma espiritual. A área que a gente precisa caminhar de forma espiritual, eles colocavam o lado humano. E aonde a gente era preciso reconhecer a nossa humanidade, caminhar na nossa humanidade, eles colocavam o espírito. Assim, ter cabeça boa é perceber que a nossa humanidade, quando a gente reconhece a nossa humanidade, a gente está dizendo assim: Deus, eu preciso de ti. Reconhecer a nossa humanidade nos faz viver uma vida mais leve. Reconhecer a nossa humanidade, me permita repetir, reconhecer a nossa humanidade não significa fraqueza, não é eu sou fraco, reconhecer, celebrar pecado, celebrar fraqueza, reconhecer a nossa humanidade é dizer assim: Deus, eu preciso de ti. O Evangelho de Jesus é essa beleza, o Evangelho de Jesus, a proposta do Evangelho de Jesus jamais é tirar
de nós, a nossa humanidade, mas justamente o Evangelho de Jesus tem a proposta de nós reconhecermos a nossa humanidade, porque reconhecemos a nossa humanidade, a gente diz: Deus, eu preciso de Ti. Senhor, eu necessito da Tua graça, eu preciso que a Tua mão me segure. Pessoas que vivem com uma cabeça boa, pessoas que vivem com uma alma saudável, pessoas que vivem, são pessoas que reconhecem a sua humanidade. Nenhum ser humano é capaz de lidar com essa pressão e ter uma cabeça boa se não aprender a desfrutar e a confiar na graça e na misericórdia de Deus. E, gente, ser essa pessoa. Isso não é sobre mediocridade, mas é reconhecer a nossa humanidade e dizer assim: eu preciso de Ti. E sabe por que muitas vezes a gente não reconhece a nossa humanidade? Porque o orgulho nos impede. O orgulho nos impede de sermos vulneráveis e nos obriga a viver uma performance quase perfeita, uma vida quase na perfeição, e isso faz com que mexa com a nossa alma, isso faz com que a gente não viva bem. Necessidade de aprovação, pressão, cobranças internas, externas, muitas vezes a religiosidade. E aí o que é que acontece, gente? Faz com que as pessoas possam viver numa aparência estética de santidade. E muitas vezes, por causa disso, nós escondemos os nossos erros, nossas falhas e nossos pecados. Gente boa, gente de cabeça boa, é gente que vive bem a sua humanidade. Provérbios 24:16 diz assim: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Eu gosto quando diz assim: o justo caia 7 vezes. Embora ainda o justo caia 7 vezes, a palavra de Deus reconhece. A palavra de Deus nos diz, o Salmo nos diz, nos lembra, nos faz lembrar que nós somos pó, que a gente é formado por finitude. Nós somos finitos, Deus é finito. E acredite, gente, acredite, que reconhecer a nossa humanidade faz um bem, muito bem, faz um bem para a nossa alma. Eu vejo muito a figura de Davi e de Saul. Davi reconhece que é pecador e pede perdão. E aí a arrogância de Saul o leva a cair. 2 reis, duas pessoas, 2 seres humanos. Um peca e diz: Senhor, eu reconheço, muda o meu coração, muda a minha vida. O outro peca e é a imagem. O que é que o povo vai dizer? Os 2 erram, um se arrepende. Reconhece, o outro não reconhece e permanece caído. Ei, quer ter cabeça boa? Quer ter cabeça boa? Acalma o teu coração. Ei, dor faz parte da humanidade. Ei, às vezes estamos enfermos, faz parte da humanidade. Dificuldades fazem parte da dificuldade. Ei, tem momentos de medo, isso faz parte da nossa humanidade. Ter dificuldade faz parte da nossa humanidade. Ficar doente faz parte da nossa humanidade. Reconhece isso. Vive agora. Saiba que na nossa humanidade existe um Deus perfeito. Na nossa finitude existe um Deus poderoso. Na nossa fraqueza, Deus nos fortalece. Na nossa queda, Ele nos sustenta. Eu acredito que quanto mais nós vivemos a nossa humanidade, mais nós iremos experimentar do poder de Deus. Na sua humanidade, desfrute do poder de Deus. Na sua fraqueza, desfrute do poder de Deus. Nos seus momentos de pensamentos de derrota, viva a vitória em Cristo Jesus, e que a vitória possa tomar conta da tua cabeça, da tua alma. Gente boa,
cabeça boa, gente tranquila, é gente que vive a humanidade, e na humanidade depende da graça de Deus. Uma dica maravilhosa, reconheça a sua humanidade. Mas também uma dica maravilhosa, avalie a bagagem. Uma dica maravilhosa, alivie a bagagem. Alivie, ou seja, torne leve a sua bagagem. Salmo de número 23, 1 a 3 diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em vez de pastos, guia-me imensamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Se existe algo que rouba completamente a energia e a saúde da nossa alma, é a bagagem que carregamos. A mala da culpa, a valise da mágoa, o saco da ansiedade que muitas vezes a gente carrega em nossos ombros, sentimentos nocivos, sentimentos que causam toxina no nosso corpo e investe contra o nosso coração. Quando a gente lê o Salmo de número 23, na verdade, não é apenas um convite para a gente relaxar, mas é um convite para a gente viver com a cabeça boa, a promessa da companhia, a provisão dele, mas é exatamente o que a gente está pregando nessa série. É um convite para viver de bem, é um convite para viver em paz, é um convite para viver com a cabeça boa. E assim, eu quero convidar você a aliviar sua bagagem através do perdão. Através do perdão. Talvez você possa falar sobre perdão e ter um conceito errado sobre perdão. Eu gosto desse conceito a respeito do perdão. Não perdoar alguém, preste atenção aqui. Não perdoar alguém é como paralisar a sua TV emocional em uma cena e ficar assistindo repetidas vezes o quanto você sofreu. Você suportaria assistir um filme e a mesma cena várias vezes? Já pensou? A cena passa, você volta. A cena passa, você volta. A cena passa, você volta. E chega um ponto que você não suporta mais. Isso é um filme. Pode ser uma cena maravilhosa, mas pode ser que aquilo ali você não suporta mais. Você quer viver bem? Você quer viver bem? Você precisa aliviar a sua bagagem perdoando. Você precisa aliviar a bagagem, o peso, essa angústia, essa ferida. Eu costumo dizer que mágoa é um câncer da nossa alma. Vai produzindo toxina, vai produzindo coisas tóxicas na nossa vida, e de repente a gente se encontra em uma situação terrível. Eu quero convidar você a ter cabeça boa, eu quero convidar você a viver mais leve. Viver mais leve por quê? Viver mais leve porque somos humanos, mas viver mais leve porque tiramos esse peso que a gente carrega, essa mágoa que a gente carrega, essa dor que a gente carrega, esse câncer que a gente carrega. Outra definição sobre perdão, assim, perdoar é libertar um prisioneiro e acabar descobrindo que o prisioneiro era você. Que o prisioneiro era você. E para você adquirir forças para perdoar, olhe para o perdão extravagante que Deus oferece a você todos os dias e o estenda, né, para o próximo. Vou repetir aqui. Para lhe dar força para você perdoar, eu quero convidar você a imaginar o perdão de Deus. O tamanho do perdão de Deus, a extravagância, né? Deus extravagante, o Deus de muito amor. Deus todo dia olha para a minha vida e para a sua vida e estende perdão. Ele não cansa de nos perdoar. Ele não cansa de aliviar a nossa bagagem. Ele não cansa de dizer que me ama. Ele não cansa, como a gente, um cântico da nossa, ele insiste em nos amar. Ele insiste em nos perdoar. Ele insistiu naquela cruz e diz o seguinte: eu te amo, por isso que eu mandei Jesus Cristo.
Perdoar é comparar o perdão de Deus para com a minha vida e comparar o perdão que eu tenho que dar para outra pessoa. Qual é o tamanho da minha dívida perdoada por Deus? O tamanho da minha dívida perdoada por Deus custou a eternidade. Não, você precisa ouvir novamente. Escuta aqui para mim, olha aqui para mim. Não, pastor, ele não merece perdoar. Ele não merece ser perdoado. Você não conhece. Você está falando isso, pastor, porque você não sabe o que ele fez. Você não sabe. E aí, eu digo assim, o tamanho da dívida que Deus perdoou de você custou o Filho de Deus e custou a eternidade. Qualquer coisa que alguém tenha feito com a nossa vida, qualquer coisa que alguém tenha feito com a nossa vida é menor do que o perdão que Deus fez para comigo. E também você precisa aliviar a tua bagagem se perdoando. Pode ser que, e eu quero falar para você interno, uma palavra para você. Eu sei que tem gente espalhado aí da nossa CC Videira, aqui em Fortaleza, Maracanaú, Recife, Natal, Brasília, pelo Brasil todo, você que está conosco. Mas tem um grupo de pessoas que eu quero trazer uma palavra agora, todos os internos. Talvez você, nesse momento, ouvindo essa mensagem, você diga assim, pastor, você está falando de perdoar os outros, perdoar os outros, perdoar os outros, mas eu tenho chance de Deus me perdoar. Eu tenho uma notícia boa para você, não existe pecado tão grande que seja maior do que o amor de Deus. Não existe pecado tão grande que Deus não venha perdoar. Não existe pecado tão grande que o sangue de Jesus naquela cruz não seja poderoso para limpar. Há algo chamado arrependimento, há uma pessoa chamada Jesus Cristo, e em Jesus, eu e você, nós somos perdoados. Tem chance para a sua vida, alivie a sua bagagem, comece a viver uma cabeça boa, uma alma boa, quando você se perdoar. Ei, você se perdoar. Pode ser que os outros vão dizer o seguinte, é tão fácil, cometeu isso, aquilo, agora está pedindo perdão. Pois é, os outros podem falar, mas Deus vai ver o seu coração. Quando você se arrepender do seu no seu coração, quando você olhar para Jesus e dizer assim, eu não tenho direito, eu não sou, eu não tenho, não tenho direito, mas por causa da graça de Jesus, aceite o perdão, alivie a sua bagagem, e você que precisa perdoar, alivie a sua bagagem, perdoa, libere você mesmo, liberte você mesmo. Perdão não é libertar os outros, perdão também é se libertar, perdão também. Uma coisa que eu faço na prática, quando alguém comete alguma coisa comigo, a primeira coisa que eu faço é orar por essa pessoa. Quando a gente ora por alguém que nos machuca, é impossível a gente guardar mágoa por essa pessoa. Vou repetir novamente. Não é pelo que você sente. Às vezes as pessoas ficam paralisadas em perdoar, porque elas são paralisadas por um sentimento. Eu não perdoo porque eu sinto algo no meu coração para perdoar. Eu perdoo por obedecer a um princípio da palavra de Deus. Vou repetir para você. Perdoar, o passo para perdoar, não é dado porque eu sinto, eu tenho um sentimento. O passo para perdoar é obedecer a um princípio da palavra de Deus. Qual é o princípio da palavra de Deus? A oração de Jesus, que a gente chama a oração do Pai Nosso. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que pecam contra nós. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem tem dívida contra a gente. Perdoa como? Me perdoa da mesma forma que. Me perdoa da mesma forma que eu perdoo. Perdão é libertador. Gente que perdoa é gente de cabeça boa. Gente que exerce perdão é gente que alivia a bagagem. Gente que se perdoa. E só mais uma coisa.
você que não admite se perdoar, se Deus te perdoa, se Deus perdoa você, ei, admita uma coisa, você pode também viver com uma cabeça boa, sabendo que você tem sim a chance de se perdoar. Uma coisa maravilhosa, tem cabeça boa quem alivia a bagagem, tem cabeça boa quem reconhece a sua humanidade, mas tem cabeça boa gente que respeita os seus limites. Respeita. Gente que respeita os seus limites, ou seja, respeite os seus limites. E eu quero falar especificamente em uma coisa. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando alguém que possa devorar. Quando a gente fala sobre gente de cabeça boa, de alma saudável, precisamos entender que existe sim uma batalha espiritual. Um inimigo que tenta a todo custo roubar a nossa paz. E quanto a esse inimigo, não precisamos temer, porque sabemos que Jesus naquela cruz o venceu. No entanto, a Bíblia nos ensina que a gente precisa ter cuidado. A gente não pode subestimá-lo, que a gente deve resistir com fé, com a palavra de Deus, com as armas de Deus. E quando dizemos que você e eu, nós devemos respeitar os nossos limites, é que tudo que custe a sua paz é caro demais. Vou repetir, tudo que custe a sua paz é caro demais. Pessoas que têm uma alma saudável, pessoas que têm cabeça boa, é pessoas que respeitam os seus limites. E não coloca em jogo a paz interior, não coloca em jogo o relacionamento com Deus, não colocam em jogo a honra, não colocam em jogo a família, não colocam em jogo o nome, não colocam em jogo a intimidade com Deus. Pessoas de cabeça boa não vivem no playground das suas emoções, ou seja, do pecado, no limite do pecado. Eu não sei se essa frase é dele, mas o André Valadão, meu grande amigo, pastor André Valadão, diz assim: o seu limite é conhecer o seu limite. O seu limite é respeitar o seu limite. Quem sabe se essa angústia no seu coração, quem sabe se essa perturbação da sua alma, quem sabe dessa confusão na sua mente, essa confusão mental, é fruto de você estar constantemente no seu limite, tentando, sendo tentado, abrindo brechas para ser tentado. Vem cá, aquela amizade se causa mal a você, ei, corta. Ei, se aquela conversa pode jogar ou colocar em jogo a tua paz, o teu relacionamento com Deus, o teu casamento, e sai. Quantas pessoas vivem perturbadas, por quê? Porque elas não respeitam os seus limites. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo, querendo nos devorar, querendo nos tragar. Não arrisque a sua comunhão com Deus, o seu casamento, o seu nome, o seu legado. Aprenda a dizer não, aprenda a frustrar pessoas que às vezes entristece, faz com que você venha entristecer o Espírito Santo. Ei, gente, quando eu olho pessoas na palavra de Deus, eu tenho tantas histórias na palavra de Deus, pessoas que não respeitaram os seus limites, não compreenderam os seus limites, andaram fora do lugar seguro, andaram em lugares que não deveriam andar, sofreram consequências que não precisavam. E, gente, a história de Sansão, se você não conhece, de repente você possa venha na sua lembrança algum filme sobre Sansão, vale a pena você ler. Sansão não precisava, ele não precisou, gente, não precisava ter passado por aquilo que ele passou. Mas a gente olha a história de Sansão, ok,
Embora tenha uma outra visão na questão de Sansão como libertador do povo de Israel, tem. Por trás da história de Sansão, Deus usa para libertar o povo, tem essa história também. Mas a história de Sansão mostra para mim e para você o perigo da gente estar sempre andando, sempre próximo do nosso limite, sempre próximo do nosso limite. Ele arriscou família, ele arriscou a vida, ele arriscou relacionamento com Deus, ele arriscou. Pessoas que têm cabeça boa são pessoas que aprendem a dizer não, são pessoas que dizem assim, não, isso aqui não é o meu lugar, isso aqui vai colocar em risco a minha paz. Nessa série, coisa boa é ter cabeça boa. A gente fala sobre limites, a gente fala sobre humanidade, dicas práticas. Hoje a sua vida pode mudar completamente. Uma dica prática, reconhece a tua humanidade. Uma dica que vai mudar a tua vida. Alivia a bagagem, mas também algo prático na sua vida, para você ter uma alma saudável, uma cabeça boa, viver mais leve. Não anda no teu limite, cuidado, não coloque em risco a tua paz. E outra dica fenomenal para a gente viver com a cabeça boa, coloque Deus no centro da sua vida. Coloque Deus no centro da sua vida. Mateus capítulo 6, verso 33 diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busquem o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Uma das coisas que a gente fala muito aqui na nossa igreja é o SMD. Hashtag SMD. Seu momento com Deus. E aí, uma dica extraordinária, uma dica riquíssima é colocar Deus no centro da sua vida. Escuta aqui, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Deus no centro da nossa vida. Quando você olha o texto, diz assim, busquem em primeiro lugar. Eu não acredito que o texto enumera Deus, coloca Deus em um número. Quantas pessoas digam assim, olha, o que é que a gente põe em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar? E isso pode variar de pessoa para pessoa. Não, eu coloco Deus em primeiro lugar e depois eu coloco igreja. Não, eu coloco Deus em primeiro lugar, em segundo, depois eu coloco família. E o outro diz, não, eu coloco Deus em primeiro lugar, e o segundo eu coloco igreja. Não, mas eu coloco Deus em primeiro lugar, mas emprego. Qual é o certo? Eu tenho uma dica para vocês. Uma dica para vocês. Não é segundo, terceiro, o que é que vem em segundo, terceiro, quarto? Coloque Deus no centro da sua vida. No centro. Se Deus está no centro, o que é que acontece? A família vai estar aonde? No lugar dela. O emprego, o trabalho vai estar aonde? No lugar que é para estar. Quando Deus está no centro da nossa vida, vamos dizer, entretenimento, lazer, vai estar no lugar dele. Igreja vai estar no lugar dela. Gênesis 1:1. A palavra começa dizendo assim, no início, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas eu gosto, no princípio Deus, no início Deus, ou seja, Deus no início, Deus no centro, Deus no centro. Quando a gente pega esse texto, eu oro para que Deus seja o início. Deus no início do teu casamento, Deus no início do teu trabalho, Deus no início da tua vida, Deus no início do teu dia, Deus no início, Deus no princípio, Deus no centro, Deus no centro, Deus no centro da sua vida. E aí a gente vai perceber, porque Gênesis diz isso, Deus no princípio, Deus no começo, Deus no início de tudo. Tudo estava fora do lugar. Tudo estava fora do lugar. E aí o que é que aconteceu quando Deus passa a estar no centro?
as coisas começam a tomar o seu devido, a se colocar no seu devido lugar. E o Espírito do Senhor veio e colocou todas as coisas no devido lugar. Uma dica maravilhosa. E quando é que Deus está no centro? Deus está no centro. Quando nós colocamos o SMD, o seu, é seu. Não é o da sua esposa, do seu filho, ou do seu pai, do seu amigo. É o seu momento, o seu. Não negocie isso. Lá em casa, eu e a neném, a gente ora junto. Muitas vezes nós nos ajudamos em textos da Bíblia. Mas existe o meu momento com Deus. Existe o momento da neném. Existe o dela, existe o meu. E eu amo ter o meu momento com Deus. Nós temos nosso momento junto. E uma dica maravilhosa. Quer viver em paz? Quer viver com a cabeça boa, a alma saudável? Tenha o seu. O seu. Mas é momento. Não negocie, é o seu momento. É o seu tempo com qualidade. E com quem? Com Deus. Seu momento com Deus. Com Deus. Dica maravilhosa. Maravilhosa. Deus no centro, através da oração, através da palavra, através do meu momento com Deus. Já pensou se a gente vive essa verdade? Já pensou se a gente vive essa verdade na nossa vida? Eu tenho certeza que nós vamos ter cabeça boa. A gente vai ter uma alma saudável. Reconheça a sua humanidade. Dependa da graça de Deus. Alivia a tua bagagem. Perdoa. Libera perdão. Sim, logo depois desse culto, dessa reunião, liga, fala, ora. Ou não pode conversar, ora, pede perdão, se perdoa. Outra dica maravilhosa, maravilhosa. E gente, respeite os seus limites, não negocie sua paz. E tenha seu momento com Deus. Quando a gente olha essa série, coisa boa é ter cabeça boa, a gente vai perceber que, embora todas essas dicas sejam maravilhosas, embora quando a gente olhe nas mensagens anteriores, né, quando a gente olha, administrar as portas, o que eu falo, o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu escuto, quando a gente olha a série, né, coisa boa é ter cabeça boa, e a gente vai perceber que coisa boa é também pessoas que tenham, né, que conseguem administrar as suas vidas, as suas dores, administrar, encarar suas dores. A gente vai perceber que nós não somos autossuficientes. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Jesus. Coisa boa é ter cabeça boa. Só é possível nesse lugar, nessa pessoa chamada Jesus Cristo.